dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que nos assistem nesse momento. Nós somos a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro, e a nossa assistência, por conta de toda essa situação que o Brasil e o mundo passa, está espalhada em todos os lugares. As famílias, as pessoas estão em casa e nós estamos chegando até você com a mensagem, com a palavra de Deus, com o culto da igreja das 10h15 da manhã, este que é o quarto domingo da Páscoa. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos mais uma vez e assim poder adorá-lo, assim poder buscar a sua presença e ter a oportunidade de meditar na sua palavra. Um bom culto, que Deus nos abençoe e que você se sinta abençoado pelos cânticos, pela mensagem, pelas orações, por tudo que for feito aqui na manhã de hoje. Que a bênção do Senhor esteja com você aí na sua casa. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã desse domingo. Um domingo que estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Queremos, nessa hora, falar com o Senhor através da oração, aí onde você está, na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja. Fale com o Senhor agora, nesse instante. Obrigada, Deus, por mais um dia, por esse domingo, Senhor. Obrigada por estarmos, Senhor, mais uma vez aqui reunidos para juntos louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Senhor, muito obrigada, Pai. Diante disso tudo que tem acontecido, o Senhor tem sido conosco, tem nos fortalecido, Senhor, mas sendo nós fracos, mas o Senhor nos fortalece. Por isso queremos te agradecer, que nessa manhã o Senhor encontre, Senhor, em cada coração, Senhor, aberto para ouvir a Tua palavra, para louvar e bendizer o Teu santo nome, e assim engrandecê-lo, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Muito obrigada por estarmos mais uma vez reunidos aqui. Louvado seja o Teu nome, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos então, nessa manhã, entoar o hino de número 245 do nosso Salmos e Hinos. Culto à Trindade, sabendo, reconhecendo a presença do Senhor no nosso meio, sabendo que o Senhor está aqui na casa dele, no templo, mas Ele está aqui no nosso coração, está em nós sendo templos do Espírito Santo. E Ele está aí com você, na sua casa. E a sua casa hoje é templo, hoje e sempre, é templo do Espírito Santo, é templo do Senhor. Deus está no templo. Hino de número 245. Pai onipotente,
Senhor, ocupa o templo. E obrigada porque o Senhor cuida de nós. Vamos ainda juntos fazer a leitura do Salmo 23, salmo conhecido, salmo que nós temos guardado na nossa mente, no nosso coração. Então, juntos façamos essa leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
Irmãos, mais uma vez estamos juntos agora para meditar na palavra de Deus, na mensagem dessa manhã. Eu quero ler no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, que nos diz assim, Atos, capítulo 2, verso 42, que nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós estamos hoje iniciando um novo mês de maio. E o mês de maio é sempre um mês que para as igrejas é um mês especial, porque normalmente é um mês alegre, porque é um mês chamado de mês da família, é um mês também chamado de mês das noivas. Dizem que maio é o mês que mais se casa e mais acontecem festas de casamento. Então é um mês familiar, é um mês de noivas, é um mês de casamentos, é o mês da vida partilhada. Normalmente a cada ano, os meses, né, de maio de cada ano, são meses assim. São meses que maio tem essa característica, né? E a nossa igreja mesmo faz a cada ano a festa da família no mês de maio, desde a Escola de Desenvolvimento da Vida até as mensagens da igreja, elas trazem esse enfoque. Veja que Atos começa com a divulgação da palavra de Deus em Jerusalém e ali nas imediações, na Judéia. E aqui nós vemos a maneira como essa comunidade, como elas praticava a sua fé. Como a igreja de Jerusalém, como ela deu os seus primeiros passos, como ela começou a ser igreja, quais foram as primeiras atitudes, como agiram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. E essa comunidade, ela tinha algumas características que são elencadas a partir desse texto bastante conhecido, um texto sempre revisitado. Era uma igreja que perseverava naquilo que era a chamada doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos estavam ensinando. A igreja então estava com esse lastro, desse fundamento dos apóstolos. Era uma igreja que cultivava a comunhão entre os irmãos e também cultivava a comunhão dos seus bens, das suas posses. Era uma igreja que partia pão de casa em casa, ministravam a ceia do Senhor. Era uma igreja que praticava a oração e tinha essa oração como uma prática assim assídua. Dava testemunho dos sinais e das maravilhas feitas pelos apóstolos e daquilo que eles
puderam presenciar dos próprios feitos de Jesus Cristo e também anunciava a Jesus Cristo como Senhor. São várias características, várias ênfases e um modelo para aquilo que a Igreja de Jesus Cristo deve fazer e deve praticar. Essas primeiras comunidades, elas se constituíam de seguidores de Jesus Cristo, homens e mulheres. Vários e muitos deles eram lideranças reconhecidas, pessoas que estavam assumindo posições de destaque dentro da comunidade. Então, essa comunidade, ela começou a realizar as suas reuniões e juntos faziam essas orações cotidianas, se reuniam para orar, praticavam a comunhão, praticavam uma vida de fé e de esperança no Senhor, praticavam essa unidade e essa partilha. Não era uma comunidade fechada em si mesma, voltada para si, mas uma comunidade que se abre para a universalidade dessa mensagem de Jesus. É uma comunidade que começa a praticar lentamente aquilo que Jesus Cristo ensinou, sendo testemunho da forma como Jesus Cristo, ele em si como o homem e como Deus, como ele se abriu para as pessoas. Então eles anunciavam as boas novas de Jesus, falando do Jesus Cristo que foi morto e falando agora do Jesus ressuscitado. Então, primeira coisa aqui é essa ideia que o texto passa dessa perseverança. Perseverança na doutrina. E dizer que é perseverante na doutrina é muito mais que permanecer fiel à pregação em si, o anúncio dos fatos ocorridos em Jerusalém, ali para eles, em tão pouco tempo atrás. Aqui está Jesus como o eixo central dessa mensagem. Eles vão começar a dizer que sem o Jesus ressuscitado, a vida perde todo o sentido. Então, perseverar significa saber que sem Jesus ressuscitado não tem nada. A igreja começa a caminhar, mas ela começa a caminhar com essa certeza e com essa esperança no seu coração. Ou seja, perseverar é ocupar-se dedicadamente e colocar os ensinamentos na prática diária, na prática do dia a dia. Lutero vai dizer, quando fala sobre esses assuntos, ele diz que é na pregação da palavra, é na comunhão, é no partir do pão e na oração que se reconhece a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é igreja se ela pratica, se ela prega a palavra de Deus, se ela tem comunhão, se ela parte o pão, se ela ora, ela vai ser aquela comunidade que de fato é uma comunidade que adora a Jesus Cristo como Senhor. Então, esses primeiros cristãos, por serem de procedência judaica, eles trouxeram o hábito da oração diária, que era assim que eles faziam. O hábito da oração no templo. De Cristo, eles aprenderam a partilha, que é necessário partir o pão. Não simplesmente partir o pão como uma celebração eucarística. Se hoje fosse um domingo normal,
nas nossas comunidades, eu não digo só em Vicente de Carvalho, primeiro domingo do mês, como hoje, dia 3 de maio, a gente estaria reunido celebrando esse pão, partilhando esse pão, celebrando a ceia do Senhor. Mas eles não só praticavam essa ceia eucarística, eles faziam mais do que isso. Eles partilhavam as refeições. Quer dizer, partir o pão de casa em casa, tanto é celebrar a ceia, como é também ver a necessidade das pessoas. Ou seja, eles também partilhavam a refeição comum. Daquele pão, e agora se fala do pão que se coloca sobre a mesa, e se coloca sobre a mesa para sustento das pessoas, que representa aquilo que todos nós precisamos ter na nossa mesa. Aqui na comunidade se evidencia a união das pessoas, e aqui também está uma chamada à comunhão, porque a igreja, ela é convidada, ela é chamada a ser igreja dessa maneira. Então, quando a gente fala de comunhão, é preciso entender o significado da expressão comunhão. Primeiro é preciso dizer que nós somos pessoas, isto é, nós somos alguém, nós somos um ser que tem consciência e que tem existência autônoma, cada um de nós. Mas também na pessoa existe essa magnitude daquilo que é relacional. Então nós não somos só para nós mesmos, que aí a gente seria egoísta. Nós temos uma dimensão da relação, da relacionalidade. Ou seja, nós construímos relações entre as pessoas. Pessoas se manifestam na sua existência, e essa existência não é só cêntrica, ela é excêntrica, ela sai. Ou seja, nós precisamos nos abrir para o outro. Precisamos constituir relações para fora da comunidade. Então, essa é uma das características desse trecho. Uma outra característica é dizer que a pessoa, ela não é uma realidade estática, ela é uma realidade dinâmica. Então, há uma mediação entre a identidade, aquilo que eu sou, e isso é a minha característica pessoal, e a alteridade, ou seja, é o outro. Nós somos seres para o outro. Então, há o eu e há o tu, o outro, o alter. Nós estamos aí para estabelecer no relacional essa abertura para o outro. E a igreja de Jesus Cristo aprendeu com o próprio Jesus que nós precisamos colocar isso em prática. Essa dimensão da relacionalidade, da alteridade, do abrir-se para outra pessoa. Então, a palavra comunhão, ela significa, em princípio, ela pode ser traduzida com o significado de comunidade. Ela tem um sentido, né, de comunidade. Por exemplo, quando a gente fala em latim communio, então ela remete essa raiz communio, esse múnio aí, se tem um sentido de fortificação. E o restante, o moêmia, comúnio, ela tem o sentido de muralha, fortificação, muralha. Ou seja, as pessoas que se encontram em comunhão juntas, elas estão assim por trás de uma fortificação comum. Elas estão juntas num mesmo espaço vital, e esse espaço ele é demarcado e une a vida dessas pessoas
de uma forma comum que se desprende das outras. Cria laços que são laços indestrutíveis. E os laços que nos unem é o sangue de Jesus. A igreja de Jesus é a igreja que se une em torno da palavra de Deus e que se une, é uma comunidade de sangue unida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então a comunidade de Jerusalém é uma comunidade que começa a ensinar a igreja a praticar isso. A entender que aquele que está em comunhão significa que ele está com a obrigação do serviço mútuo, não para si mesmo, mas para o outro, de tal maneira que este serviço é precedido de um dom que nos é dado de antemão, que se recebe de outrem. Dessa maneira, o sentido de comúnio ou de comunidade está implicado no sentido da doação. Nós somos uma comunidade que devemos nos doar para o outro, para o serviço ao outro. Então, para vivermos uma vida cristã autêntica, precisamos estar em comunhão uns com os outros. Para sermos igreja de Jesus Cristo, é preciso que haja esses laços, que não percamos essa dimensão. Somos uma pessoa e cada um de nós é diferente um dos outros. Deus nos fez diferentes, mas Ele une, junta pessoas diferentes e forma essa comunidade, essa fortaleza, que é essa comunidade que se chama Igreja de Jesus Cristo. Forte, firme, alicerçada nessa palavra de Deus, alicerçada nesse dom de Deus, alicerçada no fundamento dos apóstolos. E faz com que a gente, dessa maneira, a gente caminhe com firmeza de coração. Então, aquela comunidade de discípulos que começa a viver essa experiência cristã, nós vemos aqui a forma como eles viviam esse evangelho, como eles começaram a viver esse evangelho. Vivendo uma comunhão, não simplesmente naquilo que a gente diz assim, temos comunhão espiritual, mas também comunhão nos aspectos da vida, das necessidades, inclusive dos bens materiais. Aquelas pessoas que agora faziam parte da igreja de Jerusalém, elas eram pessoas que vinham de todas as partes. Alguns eram da Galileia, que vieram para Jerusalém. E quem eram essas pessoas? Eram pescadores que abandonaram tudo, ou seja, abandonaram a sua base de sustentação econômica. Eram pescadores lá na Galileia. E agora fixaram residência em Jerusalém. O emprego deles era lá na Galileia. Agora aqui em Jerusalém, eles não têm mais nada. E o que é que acontece numa situação dessa? Eles estavam precisando da ajuda dos outros, da doação voluntária das pessoas que eram dali e que tinham posse. Então a igreja começa sendo ensinada de que, olha, nós vamos receber gente de vários lugares, vamos receber gente pobre vindo lá da Galileia, daquela região mais pobre ali daquela terra, que foram privadas dos seus meios de produção, que passam necessidade e que precisam de ajuda, e a igreja começou a praticar isso. Então, certamente que essa comunhão e essa partilha não foi uma coisa assim que a gente diz assim, perfeito. Nós não podemos idealizar a igreja de Jerusalém, de Atos, e dizer assim, aquela era a comunidade perfeita. Perfeita nada. Tinha lá seus problemas. Mas eles estavam fazendo isso baseados, essa comunhão, baseados em Deuteronômio 15,
Quando diz lá no versículo 4 que a vontade de Deus é que não haja pobres no meio do povo. Ou seja, que uns estejam muito bem e outros estejam passando necessidades. Mas Atos 5, vocês vão ver lá mais tarde, que tem um casal dentro da igreja, Ananias e Safira, que venderam as propriedades, retiveram uma parte do dinheiro, e a condenação que se faz desse casal não é porque eles retiveram, é porque eles tentaram enganar a comunidade. Nós não somos obrigados a dar tudo o que nós temos, mas nós não precisamos enganar. Eles deram como se tivesse dado tudo. A partilha quer por fim a discriminação social. E o critério da partilha é qual? É a necessidade das pessoas. As pessoas têm necessidade. Então isso se torna possível numa comunidade em que o bem-estar de todos está acima do bem-estar individual. Então eu quero fechar essa palavra dizendo que a comunidade de Atos não é uma comunidade utópica, ou seja, deveria ser assim, um sonho. Não, a comunidade de Atos apresenta a estrutura do que deve ser a Igreja de Jesus Cristo em qualquer tempo. Ela deve ser uma comunidade unida, deve ser uma comunidade que ora, deve ser uma comunidade que anuncia a palavra de Deus, deve ser uma comunidade que uns aos outros se animam. A gente procura animar aquele que está mais triste, com mais problemas. É uma comunidade que assiste aos pobres. É uma comunidade que partilha do seu pão. Isso, como eu disse, de uma forma eucarística ou de uma forma prática mesmo da vida, ou seja, a gente ajuda os pobres. E é uma comunidade que tem certeza da presença do Espírito Santo com ela, para levá-la adiante, para sustentá-la e para fazer com que ela cresça. Então essa comunidade, ela pode ser resumida nas seguintes palavras. Como era essa igreja? Eles eram fiéis na doutrina dos apóstolos, ou seja, na escuta da palavra de Deus. E faziam isso como? Nos encontros de oração nas casas, nos cultos que faziam nos lares. Eles eram fortalecidos por essa doutrina dos apóstolos, que àquela altura anunciavam que Jesus Cristo é o Senhor. Eles tinham em comum a comunhão do pão, dos bens, para que minimizasse o problema financeiro, econômico das pessoas, para que não houvesse necessitados. Eles tinham temor e louvavam o Senhor com alegria, o texto diz, com singeleza de coração, uma experiência partilhada de liderança. Eles partilhavam a liderança. Então temos tudo que aprender com essa igreja. Uma igreja começando, mas que ela traz as bases de como deve ser a igreja de Jesus Cristo. Portanto, meus amados, nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos numa época em que a igreja precisa reaprender muito dessas práticas. Precisamos abandonar o individualismo e ser uma igreja aberta para o outro, uma igreja aberta para o mundo. Precisamos ser uma igreja que serve os outros. Os dias que nós estamos vivendo são dias que nós precisamos aprender e, portanto, ensinar também a comunhão, a partilha, a meditação e a missão para o mundo. Meditar na palavra e dizer para os demais, nós temos uma missão para o mundo. Então que o nosso Deus, que o nosso Senhor, que Ele nos use para sermos pessoas que promovam a unidade, que promovam a fraternidade entre todas as pessoas, ensinando-as
que não há nenhum outro que nos leve a Deus, senão a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe nesta manhã, nos sustente com a sua graça e com a sua paz. Amém. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Eu não posso mais viver um segundo sem te ver. Meu coração deseja mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Irmãos, agora nós queremos lembrar dos nossos aniversariantes. Os aniversariantes da semana passada, lembrando no dia 24 de abril, o nosso irmão Ricardo Célio. E ontem, dia 2 de maio, a nossa irmã Miriam Quintanilha. Queremos lembrar-os da próxima semana que nós vamos relacionar agora. Os próximos aniversariantes do mês de maio. No dia 4 de maio, a Lana Cristina, a Lana, minha filha, querendo desejar a ela e a todos um feliz aniversário. No dia 7, a Viviane Martins. No dia 8, Pastor Neilon. E no dia 9, Moisés Teixeira. Que Deus abençoe a todos, derrame sobre cada um a sua bênção nos seus dias. Eu vou chamar então a diaconisa Maria Elisa para que ela possa estar orando, colocando a vida de cada um nas mãos de Deus. Oremos. Senhor, nós somos gratos ao Pai, a Deus, por estarmos aqui nesse momento, agradecendo pelos aniversariantes que já passaram, os aniversariantes que virão. Deus, nós rogamos e pedimos ao Pai que Tu continues a abençoar essas vidas.
ó Pai, dando a eles saúde, sabedoria, ó Pai, para também nesse tempo em que estão aí em casa, ó Pai, sem poder talvez encontrar os seus familiares, mas que eles se sintam abraçados pela Tua igreja, possam receber mensagens de carinho, ó Pai, e sejam gratos por mais um ano de vida, ó Pai. É isso que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesse momento eu quero anunciar que nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, participar também, além de estar orando pela igreja e pelos que precisam, estar participando também das contribuições para a igreja. Nós estamos numa obra, nossa igreja, nosso templo está sendo reformado e nós já estamos bem avançados nessa arrumação da igreja. Então, vários membros da igreja se comprometeram a enviar suas ofertas para essa obra. Graças a Deus que a gente está caminhando muito bem e esperamos em maio terminar. Nós temos os nossos dízimos, que é um compromisso também do membro da igreja com a sua igreja. Então não deixe de entregar o seu dízimo. Se Deus tem lhe abençoado com o seu salário, entregue o seu dízimo e você será recompensado pelo Senhor por isso. Também nós pedimos a sua contribuição para a ação social da nossa igreja. Algumas pessoas estão, como na mensagem que nós falamos nessa manhã, elas estão precisando de ajuda, seja pessoas que nós já ajudamos da comunidade, seja pessoas da própria igreja agora, por conta dessa situação toda que o país e o mundo está vivendo. Então, nós precisamos continuar mantendo o nosso apoio para a ação social da igreja. Não deixe de contribuir com a ação social. Aquele dinheirinho que você manda, o nosso irmão Diácono Vitor, que é o presidente da ação social, ele vai, na época de fazer as compras, ele vai aplicar isso em alimentos não perecíveis. E aí, no dia certo, que é o terceiro sábado de cada mês, a gente entrega essas bolsas às famílias. Então, aí na tela, enquanto a gente está falando, seja do dízimo, seja das obras, seja da ação social, vai aparecendo as contas aí e a maneira como você faz para você fazer esse depósito. E caso você queira fazer diferente, porque você não tem esse acesso bancário online ou por computador, vai aparecer também na tela aí o telefone do plantão da igreja e você fala diretamente com o Diácono Vitor. E aí você, conversando com ele, ele vai lhe dizer a forma como você deve agir. Então, nesse momento, nós vamos estar aqui meditando um minuto, né? Enquanto você ouve essa música, né, tocada, nós estamos orando, pedindo por tudo isso que nós mencionamos, né, que você pense e coloque no seu coração a sua contribuição e ao final estarei orando, agradecendo por esse momento.
Deus amados, te agradecemos. Todos aqueles que têm se colocado em disposição e em condições também de contribuir com a tua igreja, seja com a entrega dos seus dízimos, seja com a sua contribuição missionária, seja com a oferta para obras, seja, Senhor, com a ação social da tua igreja. Pedimos, Senhor, que tu abençoes a cada um e nos dê condições de poder abençoar esses trabalhos, essas áreas de trabalho, de atividades da nossa igreja. Sabemos que os tempos são difíceis e sabemos que algumas pessoas podem fazer isso e têm condições de fazer isso e tu desperta para que façam isso, e outras estão passando necessidades. Nós pedimos por essas pessoas também, e que tu abençoe, Senhor, a cada um, dando a condição de que elas, ó Deus, possam ter o seu trabalho, possam ter o seu emprego, ter o seu dinheiro para, ó Deus, abençoado por ti, ter o seu sustento e também com alegria no coração poder participar também da tua obra com as suas contribuições. Assim nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estou aqui para falar com você que está assistindo aí o nosso culto pelo nosso canal da igreja no YouTube. Nós sabemos que vocês estão assistindo, mas alguns ainda não são inscritos no nosso canal. E nesse momento eu queria convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que além de curtir, né, esse vídeo, também se inscreva, ative o sininho para que nos próximos vídeos você já receba a notificação no seu e-mail, porque assim que um vídeo chega ao nosso canal, também ao mesmo tempo chega para você no seu e-mail uma notificação dizendo que a nossa igreja postou um vídeo. Também convido você a nos acompanhar no Facebook e no Instagram, porque lá também nós divulgamos os horários dos nossos cultos, os vídeos que saíram no YouTube, não só os cultos, mas também outras mensagens, estudos bíblicos. Também agora temos um café com Bíblia, nós também temos momentos de louvor. Então, nos siga nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube, ISCVC Oficial. É muito simples, na aba de pesquisa, em ambos esses aplicativos, é só você digitar ISCVC Oficial, que logo a primeira coisa que vai aparecer para você é o perfil da nossa igreja. Então não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, que isso nos ajuda muito na divulgação dos nossos cultos, das nossas programações. Irmãos, estamos chegando ao final do culto desta manhã. Esperamos que você tenha sido abençoado com tudo quanto fizemos aqui na manhã de hoje. E queremos, nesse instante, lembrar dos enfermos. Na semana passada, nós lembramos aqui de que colocamos um telefone na tela e dizendo, olha, se você tem um pedido de oração para fazer, você nos envie o seu pedido de oração, que nós vamos mencionar o seu pedido de oração. E o telefone que está na tela está escrito aí, olha, plantão. Esse telefone fica na mão do nosso secretário, ele vai anotar o seu pedido para que no próximo culto a gente possa estar orando pelo que você está pedindo. Então, o telefone está aí, anote esse telefone e o nome de alguém, o nome de um parente, o seu próprio nome, o nome de alguém que precisa, você mande para nós que nós vamos interceder por você. Hoje nós temos aqui alguns pedidos de oração. Orar pela nossa irmã Nelly, que ela esteve internada no Hospital Salgado Filho para uma cirurgia e nós estamos intercedendo por ela, pedindo a bênção de Deus pela nossa irmã diaconisa Nelly. Oramos por ela para que Deus a abençoe,
para que ela se restabeleça completamente dessa enfermidade. Também oramos aqui semana passada, pedimos oração por Dalmir, que é meu cunhado. Ele está internado no hospital em Caxias com o Covid-19. Então peço orações por ele. Peço oração também pelo meu irmão pessoal, que se chama Gesser. Ele está internado no Hospital Marcílio Dias. E não é dessa área de Covid, é problema de coração. Mas eu peço oração por ele, para que Deus o abençoe e restaure a sua saúde. Também nos chegou o pedido, já por conta desse anúncio que nós colocamos, do Luiz Sérgio, que é o marido da nossa irmã Selma Vieira. Então que nós possamos estar orando, e no final vamos estar orando por essas pessoas aqui em oração audível. E também orando pela Priscila, que é sobrinha da Shirley Carreira. Ela está também passando por um problema muito difícil e a família toda está muito preocupada, com razão, e nós colocamos aqui o nome da Priscila também diante do Senhor. Esses são os pedidos que nos chegaram e nós vamos ouvir aqui uma música, porque nós vamos fazer uma oração silenciosa. E logo após essa oração silenciosa eu estarei intercedendo por essas pessoas. E logo após terminando o culto desta manhã. Desde já agradeço a sua companhia, a sua presença, e que você possa estar logo mais conosco. Às 18 horas nós estaremos de volta no culto das 18 horas, no culto da noite. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. E você poder mais uma vez estar juntamente conosco, engrandecendo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Deus amado, nesta hora nós apresentamos a Ti os nomes que foram mencionados na manhã desse dia. Nossa irmã diaconisa Nelly, pedimos a Tua bênção sobre ela, pedimos que Tu abençoes, que Tu restaures a sua saúde, que Tu, Senhor, a acompanhe nesses dias tão difíceis que ela está vivendo. Peço também, ó Deus, a oração pelo Dalmir Buriche dos Santos, que é o meu cunhado, que Tu abençoes a ele está internado no hospital em Caxias, com esse problema desse Covid-19, que Tu sejas com ele, Senhor, que Tu abençoes, que Tu tire eles, ó Deus, daquele estado em que ele se encontra, entubado, ó Deus, que ele possa voltar, ó Deus, a respirar novamente e possa viver a sua vida com a sua esposa e com seus filhos. Te peço também, ó Deus, que Tu abençoes o Luiz Sérgio, o marido da nossa irmã Selma Vieira. Toma essa vida nas Tuas mãos, abençoa, Pai, sustenta com a Tua graça, com a Tua paz, que Tu possas ir, Senhor, até ali, até ele, Senhor, e
dar e conceder aquilo que ele está precisando. Ser também com a nossa irmã Selma Vieira, ó Deus, dando força, dando saúde a ela, para que ela possa, Senhor, cuidar e estar junto ali do seu esposo. Te peço pela Priscila, sobrinha da nossa irmã Shirley Carreira. Ó Deus, toma essa vida nas tuas mãos, abençoa a Shirley, abençoa a sua irmã e abençoa essa sua sobrinha, ó Deus, trazendo e restaurando a sua saúde. E os demais enfermos, ó Deus, nós entregamos todos nas tuas mãos, que tu abençoes e que, Senhor, com a tua graça e com o teu poder, tu possa ir ao encontro de cada uma dessas pessoas e abençoá-las com a tua cura, com a restauração da sua saúde. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.